Deu certo. É isso aí. Bom, gente, segunda-feira geralmente não é uma regra, mas geralmente eu dou um repeteco no que a gente conversou ontem. Eu já expliquei aqui na live que essa é uma tentativa de melhorar o que a gente fala no dia anterior. Sabe por quê? Porque pregadores geralmente descem do palco pensando assim: eu devia ter falado isso. Ou quando termina uma transmissão como essa que a gente faz aqui, eu devia ter falado aquilo. Ou não deveria ter falado isso ou falado aquilo. Então eu gosto de, na segunda-feira, dar uma geral aqui para você, de repente tocando com mais profundidade alguns pontos que nós não falamos ontem. Como vocês comentaram tanto hoje, eu estou com o tempo super apertado e é de boa, faz parte a live, ela tem essa dinâmica, né, orgânica mesmo e não tem problema. Ontem foi a celebração de Páscoa. O que eu recomendo é que você que está chegando agora ou não tem o hábito de assistir a nossa transmissão, faça isso. Né? Dá um pulinho lá no canal da Casa da Rocha Guarulhos, encontre a transmissão de ontem, você que mexe um pouquinho no YouTube não vai ter dificuldade, e assista, porque foram 40 minutos de conversa que eu tenho que reproduzir agora em menos de 10. Então eu vou tentar correr aqui. O que é que nós fizemos ontem? Falamos sobre ressurreição. E preparamos a igreja, a comunidade, preparei você aqui, fiz esse trabalho junto com você. Nós nos preparamos para celebrar a Páscoa. A Páscoa, não é? Coisa importante demais para nós, a cruz, a dor, a morte e a ressurreição de Jesus. Só para a gente lembrar, a Páscoa é derivada de uma palavra hebraica, Passach, ou algo assim, a pronúncia eu não tenho muita certeza, porque não é meu forte as pronúncias, que quer dizer passar por cima. A Páscoa foi instituída por Deus lá no Velho Testamento, junto a Moisés e ao povo de Israel, como uma cerimônia que foi feita antecipadamente à saída do povo de Israel do Egito. Lembra dessa história, né? É só você assistir lá da Disney, O Príncipe do Egito, se você não está muito familiarizado com isso, você vai entender. Mas se quiser saber o original, vai no texto bíblico que é melhor, né? O livro de Êxodo. E Deus opera a libertação do povo de Israel do Egito. E o anjo da morte passa por cima do povo judeu e eles não sofrem nenhuma das pragas que são colocadas por Deus sobre o povo do Egito. Então a ideia é essa. Bom, acontece que Jesus, ele ressignifica essa cerimônia judaica junto com os seus discípulos. Nos evangelhos você vai ver a última ceia de Jesus, nós falamos bastante sobre isso aqui também, onde ele instaura a ceia, não é? E também faz isso antecipadamente, porque ele há de morrer logo depois de ter feito essa reunião com os seus discípulos. Então, para nós, hoje, a ceia, ou melhor, a Páscoa, ela nos lembra lá de Êxodo. Sim, o Antigo Testamento, ele serve para alimentar o nosso coração, para aprendermos coisas, para nos espelharmos nas atitudes positivas ou negativas dos personagens bíblicos lá do Antigo Testamento. Mas hoje a nossa Páscoa é outra. Não é chocolate. Muito, muito longe disso. A nossa Páscoa é a ressurreição de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. Falei sobre isso ontem, utilizando o texto de Marcos, está na tela aí para você, 16, de 1 a 14. Marcos é o evangelista mais econômico, mas mesmo na economia de Marcos a gente encontra muita coisa bacana. Eu destaquei ontem, preciso ser rápido, não lerei o texto por conta do tempo, mas preciso lembrar que Jesus ele ressuscita, e o ambiente que envolve as pessoas que deveriam se lembrar da ressurreição de Jesus não é muito positivo. Eles estavam tristes, amedrontados. O Senhor que eles seguiram durante 3 anos havia morrido e eles se esqueceram das palavras de Jesus. Jesus disse muitas vezes: eu irei ressuscitar, mas eles não se lembram disso. Não é? Eles se esquecem disso, coisa que acontece com a gente também. Quando a crise nos alcança,
quando o entorno está comprometido, como era o caso deles, eles haviam visto o seu Senhor ser crucificado. O coração tremeu, fugiram e esqueceram do que Jesus disse. Coisa que eles também não tinham muito entendimento, só entenderiam completamente depois, quando o Espírito Santo fosse derramado sobre eles, mas enfim, isso acontece conosco. A crise tem uma influência muito grande em nós e nós nos esquecemos do que Jesus disse, das suas promessas, nós nos esquecemos do seu amor por nós. Nós geralmente fazemos uma avaliação do amor de Deus pelas circunstâncias que vivemos, coisa que não deveríamos fazer. Falei ontem que isso é corriqueiro. O próprio texto bíblico, usando o Antigo Testamento, nos mostra isso. O povo de Israel sai do Egito e logo depois que está andando no deserto, está murmurando, pedindo que deveriam voltar para o Egito. Coisa de maluco. Dizem eles, nós preferíamos comer as cebolas e os alhos lá do Egito do que estar aqui. Coisa de gente que tem o coração desviado pela crise, pelo deserto, pelas dificuldades. Enfim, o que Jesus realmente faz, e é muito lindo isso, é deixar claro que ele está vivo. Jesus fica 40 dias andando com os discípulos e reafirmando a sua ressurreição. E para nós, isso é importantíssimo. A nossa fé se baseia na ressurreição do Cristo. Você quer saber como isso é sério? Dá para a gente crer no Evangelho e de repente duvidar que Jesus ressuscitou? Será que isso não é invenção? Será que isso não é história? Então, olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 15, 14. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Ele, escrevendo aos Coríntios, diz isso. Evangelho sem Cristo ressurreto não é evangelho. É fé inútil. É fé inútil. Os discípulos, portanto, precisavam saber que ele estava vivo, como nós precisamos ter a convicção dessa realidade histórica que aconteceu há 2000 anos atrás, de que o Cristo está vivo. Jesus diz isso, o texto de Atos, Lucas, escritor de Atos, diz lá em Atos 1:3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Jesus prova que está vivo aos seus discípulos, porque a nossa fé depende disso. Segunda coisa que eu destaquei ontem é que Jesus apareceu primeiramente para Maria Madalena. Maria Madalena não é a prostituta ligada a Lucas capítulo 7, como frequentemente nós achamos que é. Não é a mesma pessoa, são pessoas distintas. Mas uma coisa interessante é que Maria Madalena, diz Marcos 16:9, quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, ele apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Não é interessante? Jesus aparece primeiro para uma mulher. Você sabe que... eu preciso gastar um tempinho nisso. Você sabe que aqueles que dizem que o Evangelho é uma invenção, eles são muitas vezes... como é que eu vou usar a palavra aqui? Essa ideia equivocada de que o Evangelho foi inventado pelos discípulos, ela tem como base o fato desse registro estar no próprio texto bíblico. Que registro? Para quem Jesus apareceu primeiro? Para as mulheres. Algumas pessoas mal intencionadas dizem que Jesus apareceu primeiro para as mulheres para que a notícia fosse espalhada rapidamente. Piada de mau gosto, mulheres, eu não concordo com isso, mas muita gente diz isso. Não, é claro que não. Por que é significativo o fato de Jesus ter aparecido primeiro para as mulheres? As mulheres no primeiro século, lá no Oriente, não tinham voz para nada. Uma mulher
não poderia ser convocada para ser testemunha de um julgamento, por exemplo. A palavra da mulher era nada. Você quer ver como isso é verdade? Os próprios discípulos não acreditam na narrativa das mulheres. Quando elas vêm falar que Jesus ressuscitou, eles não acreditam. E eles vão até a tumba para tipo assim, não está certo esse negócio não, vou lá confirmar. Portanto, se o evangelho fosse uma invenção dos discípulos, tipo assim, roubaram o corpo de Jesus, Jesus apareceu primeiro às mulheres, é um tipo tiro no pé, você está entendendo? Esse é um argumento histórico muito interessante para a gente saber que Jesus ressuscitou e que isso não é história de discípulo que queria inventar qualquer coisa. Jesus aparece para Maria Madalena, a mulher de quem ele expulsou os 7 demônios. A ação libertadora de Jesus, incrível, continua acontecendo. O libertador estava vivo, né? O Senhor que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz está vivo, é o que Paulo diz. Paulo confirma isso em Colossenses, um dos textos da cristologia do Novo Testamento, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Essa é a obra de Jesus, gente. O Jesus ressurreto liberta. Liberta, gente. Nos tira das trevas e nos leva para o reino, não é? O reino da luz, o seu reino, o reino de Deus. Dava para falar muito mais, mas a gente não tem tempo. Mas eu só quero lembrar que Jesus aparece depois de ter aparecido para Maria Madalena, ele aparece para 2 discípulos que estão saindo de Jerusalém e indo para Emaús, uma aldeia próxima. E ele encontra esses homens no caminho. Um texto lindo, por favor, leia. Lucas 24, leia. Os discípulos no caminho de Emaús. Marcos fala deles, mas uma frase só. E lá em Lucas, lá no Evangelho de Lucas, você tem a descrição do que aconteceu. Eles estão andando, Jesus encontra aqueles homens, começa a conversar com eles, eles estão desanimados, eles perguntam para Jesus, você não está sabendo? Porque eles não reconhecem que Jesus está vivo, eles não reconhecem Jesus, o corpo de Jesus era outro, a aparência de Jesus era outra, ele está vivo, mas numa outra condição, que a gente não tem muito tempo para explicar aqui, para falar aqui, mas enfim, eles estavam em crise, cabisbaixos, eles estavam entristecidos, e Jesus os alcança, e Jesus se mostra vivo na caminhada com eles, não é? Ele diz assim, Lucas 24:15, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Tipo assim, colou, sabe? E foi andando com eles. É o Cristo vivo que anda com a gente. É o Cristo vivo que está presente na normalidade da vida. O Cristo vivo que está entre nós. Evangelho não é um lugar a chegar, é um caminho a se percorrer, e esse caminho a se percorrer conta com a presença do Cristo vivo, que está conosco, que anda com a gente. Algumas pessoas encaram Jesus, falei esse exemplo ontem lá na transmissão, preciso falar aqui também hoje. Muitas pessoas acham que Jesus é um posto de combustível. Eu vou domingo para a igreja, agora não vou mais, mas eu ia para domingo para a igreja, me enchia de poder, tinha as experiências incríveis e aí ia para o mundo. Jesus fica na igreja e eu vou para o mundo. É errado. É errado. Ele habita em nós e ele está conosco. O Cristo vivo está conosco. Pare de tentar enxergar Jesus nas experiências místicas, como nós gostamos de fazer, e veja Jesus na normalidade da vida, na criação dos teus filhos, no teu trabalho, no dia a dia com a família, no dia a dia brincando com os amigos, se divertindo, vivendo a vida, no difícil, no estressante, no desafiador. Jesus anda conosco, como andou com aqueles discípulos. Segunda coisa que a gente aprende é que Jesus está vivo diante das questões da vida. Ele lhes perguntou, versículo 17, sobre o que vocês estão discutindo quando caminham.
A crise daquelas pessoas era importante para Jesus. O que é que está acontecendo? O que é que está pegando? Aí eles falam, você não está sabendo, o Cristo que veio era um homem, profeta, cheio de poder, mas ele morreu, nós achamos que ele iria vencer a Roma. O que estava no coração deles importava para Jesus. É a ação do Cristo que quer interferir nas nossas decisões, movimentações, escolhas, dúvidas, crises. Diante das crises, com quem nós conversamos? A quem nós abrimos o coração? Às vezes Jesus, para alguns, ele se apresenta distante demais, longe demais, lá na igreja, lá no domingo, mais uma vez citando essa mania que temos. Não, além de estar conosco, ele quer interferir, aliás, participar das nossas crises e dificuldades, porque ele está vivo, andando com a gente, participando da vida da gente. E a última coisa que eu falei ontem é que ele está vivo e se apresenta na comunhão. Olha que fantástica essa história. Eles vão andando, conversando com Jesus, não percebem quem é Jesus. Eles entram na cidade, Jesus quer ir embora, eles insistem, convidam Jesus, vem para cá, fica com a gente, passa a noite aqui. Jesus aceita. Aí diz o versículo 30, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Sabe qual é o ápice da comunhão na antiguidade? Sentar na mesa com alguém, comer com alguém. A comida para o oriental e para o antigo é uma coisa muito diferente para nós ocidentais modernos que sentamos na mesa dos shoppings, nem olhamos para o lado, né? Comemos ali. Não. Mesa é a comunhão. Jesus está em comunhão com eles e na comunhão ele se revela. Onde estiverem dois ou mais em meu nome, ali eu estarei presente. Jesus está presente na nossa comunhão, gente. Na nossa realidade comunitária. Agora, um pouco dificultada, mas não inexistente. Se não podemos estar juntos presencialmente, estamos aqui, com o mesmo coração e crendo que Jesus está agindo entre nós, por nós e na nossa comunhão. Ele está presente. O Cristo vivo está entre nós. Andar junto com os outros, viver a vida em Jesus com outros, desenvolver a fé com outros, passar dificuldades e alegrias com outros, essa é a igreja e ele está presente. Páscoa, portanto, correndo para fechar, estourei meu tempo hoje, é comunhão. Páscoa é andar com Jesus, porque ele está vivo. Páscoa é a celebração, é o viver a realidade da ressurreição de Cristo na nossa vida. Falei isso para você sexta-feira, vou falar de novo. Feliz Páscoa. Não, mas está atrasado. Jesus está vivo. Vamos celebrar isso todo dia, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.